Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cheguei! Vamos lá! Sejam bem-vindos para quem não me conhece. Meu nome é Luísa Demarré. Eu sou guia de peregrinações católicas há mais de 10 anos pela Demarré Tour, né? Junto a toda a minha família, né? Meus pais há mais de 30 anos. Levo grupos a Fátima, Lourdes, Medjugorje, Terra Santa, enfim, vários locais muito especiais para a nossa fé, né? E eu escolhi esse tema rumo às 15 promessas do Rosário, por quê? Vamos lá. Porque eu precisava sacudir vocês, para que vocês entendessem a preciosidade que é o Rosário, né? A preciosidade porque quem deu esse alto valor ao Rosário, né, foi a Santíssima Trindade. Não fui eu, Luísa, nem você que está aí do outro lado, né, que quer uma oração que tenha... Não, Deus escolheu, a Santíssima Trindade escolheu o Rosário. Quem nos revela isso é Nossa Senhora. Vamos relembrar que ela falou ao Beato Alano de la Roche? Vamos lembrar? Nossa Senhora revelou um dia ao Beato Alano de la Roche que depois do santo sacrifício da missa, que é a primeira e mais viva memória da paixão de Jesus Cristo, não há devoção mais excelente, mais meritória do que o Rosário, que é como uma segunda memória e representação da vida e da paixão de Jesus. Então, é importante a gente iniciar essa Masterclass com essa consciência de que é a oração mais meritória, mais o quê? Que tem mais mérito, né, diante da Santíssima Trindade, né, para a nossa salvação, tá? E aí eu quero continuar a falar para vocês não só das promessas, mas através das promessas, como nós vamos estabelecer essa devoção na nossa vida. Como nós vamos fazer esta devoção ser exercitada, porque é uma série de repetições, né, uma série de exercícios, corretamente. E por que que eu quero, e eu estou aqui, eu fico assim empolgada de estar aqui com vocês, falando sobre isso. Por que que isso mexe comigo? Porque eu vou recebendo testemunhos, né, que vão me mostrando o quanto realmente Nossa Senhora entra na casa e na vida de cada um através do Rosário. É importante a gente ver os testemunhos para que a gente tenha noção. Realmente, essa é a Cibele. Isso, obrigada. Ela foi aluna do Segredo do Rosário. Só um minutinho. Ela foi aluna do Segredo do Rosário. Ela já conseguia colocar em prática o terço. E logo em seguida que ela assistiu a Masterclass, ela já conseguiu o Rosário. Por quê? Porque ela entendeu, vamos lá, ela entendeu essa preciosidade que é. E eu quero que vocês vejam a alegria que ela tá mostrando a vida dela, né? Vamos ver o testemunho dela primeiro, vai, bota aí. O que eu queria contar é que a nossa família foi sempre uma família católica, mas apesar disso, a gente se dedicava muito pouco para oração. E aí depois que eu conheci a Luísa, eu comecei rezando o terço, e aí eu assisti a formação dela sobre o Rosário, e já no dia seguinte eu comecei a rezar o Rosário, e eu pude ver, mesmo com o terço, como as coisas mudaram na nossa casa, assim. Eu brinco muito com meu marido que desde que a gente mudou pra cá, para os Estados Unidos, nossa vida ela teve muitas dificuldades que a gente não tinha antes, muitas coisas que foram acontecendo ao longo da nossa vida. E aí depois eu consegui perceber assim instantaneamente muita coisa que começou a mudar, e até na nossa harmonia como família, a harmonia com as crianças, a nossa paciência para orientar melhor as crianças e tudo que sempre foi muito difícil pra gente, de repente começou a ser fácil. Então, a gente recentemente mudou para essa casa nova, que era uma casa dos nossos sonhos, e que a gente rezou muito no Rosário pedindo para que tudo desse certo. E qualquer pessoa que a gente conta, assim, foi mesmo um milagre, assim, como cada coisa foi encaixando, da venda de outra casa, da compra dessa casa, e de tudo que parecia ser tão difícil, foi dando tudo tão certo, assim, e até pequenas coisas que eu fui pedindo no Rosário. A gente trabalha muito aqui, e aí a gente, há 6 anos que mora aqui,
A gente nunca tinha feito uma viagem juntos, e aí de repente, assim, do dia pra noite apareceu uma oportunidade para viagem. E a gente pôde viajar com os nossos amigos daqui e ter um tempo muito bom juntos. E aí muita coisa tem acontecido. Assim, eu posso ficar aqui o dia inteiro contando o quanto que Maria tem abençoado nossa vida, nossa casa. Meu filho que tem vergonha e não gosta de aparecer, ele reza o terço comigo toda noite. E a gente tem um momento muito bom juntos, rezando. E a gente que ia na missa de vez em quando, passou aí juntos os 4, todo domingo, e a se confessar, e a não faltar nenhuma missa. E a gente viu, assim, o cuidado mesmo de Deus com a gente, o poder da oração, né? E que Deus tem abençoado muito nossa casa, nossa família, todos os dias. Eu vou ler alguns outros para vocês, ver se dá para colocar aí na tela. Luísa, muito obrigada pelas aulas maravilhosas. Meu marido participou comigo e gostou muito. Estamos rezando juntos agora todos os dias. Deus abençoe vocês sempre. Fiz o rosário com vocês, estou na quaresma com ele tem transformado a minha vida. Eu preciso tanto, a partir da aula do rosário, tenho rezado diariamente. Enfim, são muitos os testemunhos, né? Faço delas minhas palavras, esse aulão foi um acalento ao coração, impossível não rezar o Santo Rosário. Estou fazendo os 4 mistérios, ainda que eu pense, hoje eu não vou, eu só vou rezar um terço, minha consciência simplesmente não permite, e a vontade também. O que eu tô querendo mostrar para vocês, né? Isso foram só alguns exemplos, algumas das pessoas que começaram a abraçar essa devoção, e eu quero te incentivar, porque eu sei que isso vai mexer e mudar com a sua vida, porque começa a mexer na sua mentalidade, em tudo que você faz, em tudo que você pensa. Isso é o que Nossa Senhora conta, né? E ela vai agindo, e a gente vai entendendo que a oração é de fato uma grande arma, e principalmente a oração bem feita do rosário, né? E assim, vamos lá. Me perguntaram, Luísa, como é que você chegou a descobrir o rosário? Como é que foi essa sua trajetória? Eu tive dificuldades no seguinte sentido, de estabelecer essa frequência também. Eu sei o que você pode estar aí do outro lado pensando, eu não tenho tempo, eu faço faculdade, eu tenho filhos, eu trabalho o dia inteiro, enfim. Porém, se eu te perguntar, você tem tempo para tomar banho? Você tem tempo para comer e almoçar? Você vai dizer que tem. Por quê? Porque senão você vai morrer, né? Assim, é fonte de sobrevivência, né? Então, o rosário, ele tem que ser visto para nós como uma fonte de sobrevivência também, de pequena dose diária, não só de obrigação, mas de uma obrigação que nos traz de fato vida e alegria, né? Ao longo da minha trajetória com o rosário, que eu vou contar um pouquinho aqui, que eu acho que vai trazer para vocês uma luz, né, nas ideias de vocês. Eu também encontrei algumas dificuldades. Isso é normal, nós somos seres humanos, nós demoramos muitas vezes para entender e amadurecer as prioridades da nossa vida, né? Muitas vezes a gente fica meio atarefado com coisas que não são, na verdade, tão importantes, né? A gente não sabe, às vezes, discernir as nossas prioridades. Mas eu queria te falar o seguinte, eu tive uma grande professora. A minha grande professora se chama Cláudia Demarré. E meu pai também, lógico, os dois juntos, né? Minha mãe, ela é uma historiadora, ela e meu pai levam grupos de peregrinações há mais de 30 anos, mas muito mais do que isso, eu lembro da minha mãe, ela sempre rezando o rosário dela. E muito mais que isso, sempre nos ensinando a ter o hábito do terço em família. Então, o que aconteceu? E isso é tão verdade que eu e todos os meus irmãos, né, nós somos 4 filhos, nós levamos para a nossa vida o hábito de rezar o terço diário, né, com as nossas famílias.
Mas o que acontece, né? Eu vi a minha mãe, ao longo da minha trajetória, né, de filha, eu vi a minha mãe sempre com isso aqui, ó, um terço na mão. E muito firme, muito feliz de rezá-lo. Ela não fazia isso assim como um momento de obrigação dela. Ela olhava para isso como um momento de muito prazer. E eu podia observar isso. Ela andava pela nossa casa e ela rezava o rosário dela todos os dias, o dia inteiro. E quando eu perguntava, mãe, né, você tá rezando o rosário, né, todo dia? Minha filha, eu amo rezar o rosário. E assim, né, o filho, por que eu tô falando isso, gente? O filho, quando ele vê um ato desse de piedade, Opa, que ali... Ai, gente, primeira vez que tô fazendo aqui duas coisas ao mesmo tempo, vamos lá. Então, ele também é uma grande forma de manter e criar a piedade dentro da nossa casa, é rezar o terço em família. E eu vi a minha mãe, né, assim, tendo esse amor ao rosário, ao terço, e isso ia ficando dentro de mim, isso desde muito nova. E eu lembro que, assim, uma das grandes formas, né, de fazer com que eu me apaixonasse pela Ave Maria. Como é que a gente se apaixona? Vamos lá, como é que a gente se apaixona por alguma coisa? Quando a gente vai vendo que troca? Como é que você vai ser amigo de alguém que não troca intimidade com você, que não estabelece com você um vínculo, né? E eu fui vendo que eu estava estabelecendo ao longo da minha vida vínculos com a Ave Maria. E um dos episódios que eu lembro bem foi quando eu devia ter uns 7 aninhos. Eu tinha uns 7 anos. E eu falei pra minha mãe, mãe, eu queria muito fazer uma festa em tal lugar. Era um lugar lá no Rio que todas as minhas amiguinhas estavam fazendo e tal. Só que a gente tinha acabado de se mudar, né? Muitos gastos, muitos filhos. E minha mãe falou assim, minha filha, só um milagre. No momento, eu e seu pai, a gente não pode fazer lá, a gente pode fazer de outra forma. Mas se você quer muito, você reza. Ela acho que deve ter pensado que eu não tinha a capacidade de rezar o terço sozinha, né, com 7 anos. Então ela me ensinou a oração do Ângelus. Quem conhece a oração do Ângelus? O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça. Aí depois, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça. E depois termina, e o verbo divino se encarnou e habitou entre nós. A Ave Maria era só essa oração, né? Com 3 Ave Marias. E ela falou, reza essa oração com todo o seu coração, toda noite, antes de dormir, pede um milagre. Sobre isso. Se Deus quiser te dar, Ele vai dar. A Ave Maria, minha filha, é a oração do agora. Minha mãe sempre falou isso, é a oração do agora, né? Agora e na hora da nossa morte. E aí, eu fiz isso. Eu rezei de todo o coração de criança. De repente, um belo dia, meu pai acordou e falou, vamos lá fechar. Aconteceu um milagre, eu vou lá fechar a sua festa, minha filha. E essas pequenas situações, elas vão fazendo no coração, não só da criança, da pessoa que começa essa caminhada de intimidade com Nossa Senhora através da Ave Maria, se tornar muito vivo, muito real. E nessa mesma época, o que aconteceu? Como eu falei, né? Minha mãe, meus pais, né? Sempre nos incentivavam, rezavam o terço conosco e botaram uma vez, por isso que eu falei também, quem me acompanha lá no Instagram, eu falo, ponha os filmes sobre os santos, sobre as aparições com seus filhos, faz muita diferença. Eu lembro que eu assisti com os meus pais o filme sobre a aparição de Nossa Senhora em Fátima, né? E tinham aqueles 3 pastores, o filme é velho, eu nem lembro do nome, ele era meio preto e branco, né? Mas era sobre a aparição de Fátima. E aquilo me impressionou tanto que 3 crianças viram Nossa Senhora, né? Que eu e minha prima, que também viu o filme comigo, resolvemos ficar por várias sextas-feiras indo na casa da minha avó. A gente combinava, sexta-feira, Vivi, era minha prima, Vivi, a gente vai pra vovó pra rezar o terço, pra ver se Nossa Senhora aparece pra gente. E a gente ia pra lá, né? E a gente se sentava e ficava querendo ver Nossa Senhora. Bom, Nossa Senhora não apareceu,
né? Não fui a escolhida para aparecer, para que Nossa Senhora aparecesse para mim. Mas você pensa que eu desisti, eu achei que era uma farsa? Não. Porque apesar dos olhos não verem o que eu queria ver, o coração sentia. A emoção era grande. A gente não precisa de visualizar o céu para sentir o céu. Ele vai entrando aqui dentro de nós. E nisso tudo foi indo a minha caminhada, né? Esse amor à Ave Maria. E eu fui tendo cada vez mais amor à Ave Maria, à medida que eu conectava também com o nome do... sei lá, com o meu nome. Porque é o seguinte, essa foto aqui a gente num Carmelo de em Três Pontas, em Minas Gerais. Essa daqui, cadê essa daqui? É a irmã Teresa, ela tá até em processo de beatificação. E, enfim, esse Carmelo é um lugar que também os meus pais nos levavam, né? Porque minha avó ensinou isso à minha mãe permaneceu, né? Nos levando até lá para nos mostrar a vida religiosa, a entrega a Deus, enfim. E esta irmã Teresa, né, já conhecida de toda a minha família há muitos anos, minha mãe sempre visitava meu pai. Minha mãe conta que uma das vezes que ela visitou o Carmelo com meu pai foi uma das festas da vida religiosa dela. E ela, nesse dia, foi comungar, recebeu de Jesus um acalento, né? Essa intimidade que a gente vai criando é possível. E ela ouviu, depois da comunhão, Jesus falar com ela. Minha filha, você está grávida e você terá uma filha e ela se chamará Luísa. Ela, na mesma hora, ela conta que ela falou assim, não, Luísa não, eu acho que é um nome meio, né, velho, de senhoras e tal, na época ela achava isso. E na mesma hora que ela negou, né, começaram a contar a história de vida da irmã Teresa. E falaram, Luísa, então, deixou sua casa para seguir, né, sua vocação religiosa. E eles trocam de nome lá dentro, né? Por isso que ela era irmã Teresa e não mais Luísa. E na hora minha mãe não sabia que ela era Luísa, ela ficou assim, nossa! Então, Deus me falou esse nome mesmo, né? Enfim, essas são as intimidades que eu quero que vocês entendam que quem reza o rosário vai criando. Eu já recebi inúmeros testemunhos de alunas falando isso. Luísa, como? Como pode essa intimidade com Nossa Senhora, com Jesus, né, aumentar tanto? Porque, de fato, eu fico até arrepiada. E aí ela contou isso logo que saiu dali, ela contou pro meu pai, falou, Marcos, eu estou grávida de uma menina, vai ser Luísa, porque foi assim, assim, assado. Naquela época não tinha esses exames rápidos de sangue para saber o sexo, então demorou e minha mãe já sabia que era menina, se confirmou que era eu. E aí, por que eu falei isso? Porque Luísa significa guerreira gloriosa, né? Minha mãe, sempre gostei de ver o significado do nome em si, né? Do que significa aquela palavra, né? E eu sempre falei assim, no que eu fui me apaixonando pela Ave Maria, e eu fui entendendo que a Ave Maria é um combate espiritual, literalmente, né? Contra o mal, né? Nossa Senhora, quando vai aparecer São Domingos, ela conta, né, que é a forma que Deus renova o mundo, porque realmente, né, é um combate a todo o mundo espiritual, né, ele existe, né, então a Ave Maria é Nossa Senhora em ação, né, com toda a milícia celeste, né, porque é uma oração angélica, né, como que o anjo se apresenta a Nossa Senhora? Ave cheia de graça. Bom, e aí eu conectava, né? Eu falei assim, guerreira gloriosa é o significado do meu nome, né? Ave Maria é um combate glorioso. E eu fui crescendo, eu fui percebendo, assim, que Ave Maria podia ser essa oração para minha vida. Até que, enfim, eu fui crescendo, eu tive uma outra situação que eu ouvi meus pais falando sobre pensando de me mudar. Gente, é outro testemunho, presta atenção quantos testemunhos. Eu ouvi meus pais comentando que eles estavam pensando em me mudar de escola, né, e tal. E, né, éramos muitos filhos, 4 filhos, né, no Rio de Janeiro. E eu ouvi aquilo, eu falei assim, nossa, eu vou rezar para Nossa Senhora, eu não quero sair do colégio.
E fui, rezei minha Ave Maria com todo o coração e semana seguinte cheguei no colégio, né? A gente recebia o carnê na sala de aula, eu não recebi. A professora virou para mim e falou assim: Luísa, você é filha de professor? Eu falei, não. Aí foram ver, tinham me dado 100% de bolsa. Eu cheguei em casa, falei pra minha mãe não acreditou. E de verdade, eu fui vendo como o céu é conectado conosco. E isso foi nesse crescente. Então assim, Luísa, então desde essa época você já conseguiu conectar a sua frequência ao rosário? Não. Foram muitos tropeços. Só que você não vai precisar passar por todo esse tempo. Eu já vou te dar um caminho que Nossa Senhora me ajudou a encontrar, que vai ser muito mais rápido para você. Né? Eu fui desenvolvendo esse amor com a Ave Maria, com o terço, até o momento que eu cheguei na faculdade. E como eu falei, a gente trabalha com peregrinações. Então a gente lida com muitas famílias. A gente lida com inúmeros casos de vidas, né? Tanto de famílias que, graças a Deus, né, tiveram seu sucesso familiar, felicidade e tal, e muitos outros que tiveram muitas dificuldades mesmo, né? E eu olhava cada caso e eu falava assim, Nossa Senhora, eu preciso de uma oração para cuidar da minha vida. Eu não quero ficar à mercê do mundo, da sorte do mundo. Eu quero ficar debaixo do seu manto. Eu quero uma oração para cuidar da minha vida como um todo. E aí, minha mãe, mais uma vez, me falava, minha filha, você já reparou que o rosário faz... né? O rosário são 3 terços, ela falava. É para cuidar do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. Reza o seu rosário. E aí eu comecei, né, a ir para a faculdade e eu comecei a estabelecer então a frequência ao rosário, porque eu tinha um tempo ali no trajeto que eu ia e voltava e eu comecei a pensar. E ali eu começava a conversar longamente com Jesus, com Nossa Senhora. Eu tinha uma paisagem bonita ali no Rio, que eu passava ali em São Conrado e olhava, ficava imaginando toda a minha vida. Eu era muito sonhadora, ainda sou, e eu colocava tudo ali. E meus pais passaram por diversas dificuldades, claro, porque todos nós vamos passar. Mas sempre eu via minha mãe passar pelas dificuldades com muita serenidade, com muita tranquilidade. E eu pedia isso pra mim, eu queria isso, eu olhava aquele mar e eu falava, Senhor, eu quero ser assim, que nem os meus pais vivem. Eu quero ter essa serenidade, eu quero ser sua filha, eu quero ser filha de Deus, né? Eu não quero ser filha do mundo. E aí, comecei a estabelecer, né? Encontrei uma certa dificuldade quando eu casei, né? Quando eu casei, o que acontece? Virei mãe, e quem é mãe aí vai se identificar, né? Você tem o seu tempo reduzido para as coisas, né, que você faz só para você. Você acaba agora aprendendo a multiplicar seu tempo para servir mais, né? E então eu comecei a ver que Deus estava me confiando uma alma, né? Meus filhos. E eu estava precisando, então, estudar formas para botar para dormir, né, para obedecer. Eu tinha que me dedicar a estudos assim mais focados para maternidade e tal. E para gerar um ambiente de harmonia é necessário a gente saber conduzir a nossa casa. Mas eu nunca me esqueço, minha mãe sempre falou, por mais que tudo que a gente aprenda seja importante, não é a nossa prioridade. O mais importante na nossa vida, nunca se esqueça, é a nossa oração. E qual é a oração mais meritória depois da Santa Missa? O rosário. Então eu pensava, se eu largar o rosário, minha casa vai desabar. Então eu nessa dificuldade de tempo, né, eu não largava o meu terço, né, o meu rosário eu tentava, mas eu tive ainda um pouco de dificuldade, às vezes nos finais de semana, né, até estabelecer, né, de fato, como eu não vou deixar esta oração de lado, né? E aí, o que eu quero te dizer, né? Tô falando aqui sem parar.
eu quero te dizer que eu lembrei de uma cena quando eu tava já casada, né, nesse tudo para estabelecer, de uma cena não, né, de um episódio, né, que eu comentando, né, conversando sobre a vida da Madre Teresa de Calcutá com a minha mãe, né, elas cuidavam dos doentes, né, tinham uma série de questões que elas precisavam de tempo, né, para se dedicar aos mais necessitados, né, os que precisavam delas. E na ordem delas, elas precisavam ficar 1 hora diante do Santíssimo, todos os dias. Mas como estava tendo muito trabalho, elas viram e falam para a Madre Teresa: Madre Teresa, nós estamos precisando diminuir o tempo no Santíssimo, porque tem muitos necessitados. Nós temos que olhar os doentes. Nós não temos tempo. E aí a Madre Teresa vira e fala assim: percebo, verdade, né? Então, na verdade, o que a gente está precisando é aumentar o tempo no Santíssimo. Então, ela aumenta de 2 para 3 horas, de 1 hora para 2, 3. E assim, ela vai, na verdade, conduzindo a ordem dela para multiplicar o tempo. Porque quem multiplica nosso tempo, quem me acompanha no Instagram sabe, eu falo, a gente quando reza o rosário diário, a gente multiplica o nosso tempo. A gente não está perdendo tempo, a gente está multiplicando, a gente se torna mais ativa para fazer tudo de forma mais rápida, mais eficiente. A gente tem menos preguiça para realizar as coisas. Você vê, quem faz exercício na academia, vamos lá, quem faz exercício na academia é mais o quê? Eficiente no trabalho, com certeza. Tá mais ligado, né? O rosário é a nossa academia da alma. Olha as repetições que você tá fazendo o tempo inteiro. Ele tá te deixando forte. Tá deixando a sua alma forte, com vontade, tá fortalecendo a sua vontade de realizar o bem a ser feito, né? Então, assim, eu fui vendo nisso tudo que eu precisava realmente não largar o meu rosário. E aí eu tive eu quero compartilhar com vocês porque eu fiz uma pesquisa, né, no Instagram que 76% das pessoas que estão lá me falaram que não conseguem estabelecer a devoção ao rosário como gostariam. Ainda tem muitos tropeços, ainda tem muitas dificuldades, mas já entendem, né, essa necessidade. E aí o que acontece? Eu quero te falar o grande pulo do gato que Nossa Senhora me falou, que foi o seguinte: falou, minha filha, toda devoção deve começar e terminar no coração. Ah, tá, Luísa, mas isso daí tá muito vago, muito subjetivo. Como assim? Tá bom, deve começar e terminar no coração. Tá, é verdade, mas como que isso se dá, né? Bom, vamos começar pensando como que alguém que ama não deve agir. Se você ama, né, alguém, como que você não deve agir? Você não deve ser interesseiro, né? O primeiro ponto. Ah, mas peraí, Luísa, você me disse que são 15 promessas, Deus estabeleceu 15 promessas, ele diz pra gente pedir para receber, e você tá dizendo que então que eu não posso pedir? Eu falei, eu não falei isso. Você estar interessado e ser interesseiro é bem diferente. São coisas completamente diferentes. Segundo ponto, não usar o manto de Nossa Senhora para esconder os nossos erros, mas como objeto de salvação. Porque existe uma grande diferença nesse desejo de usar o manto de Nossa Senhora como esconderijo dos nossos erros e como manto de salvação. Mas então, Luísa, você está dizendo que eu só posso rezar o texto se eu tiver em estado de graça? Não falei isso. Se você rezar a Ave Maria, você vai dizer que é para os pecadores. Vamos lá? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pecadores, é para os
pecadores. Então é claro que é para ser um objeto de nossa salvação. Mas isso é diferente de esconder os nossos erros, tá? Terceiro ponto, que é o seguinte. A nossa fé não pode ser uma fé em objetos. Ela tem que ser fé em Deus. E quem crê em Deus não pode achar que vai começar e vai perder, né? Se Deus é o criador do mundo, todas as coisas são... ele submete tudo ao seu poderio, ele é sempre vencedor. Então, quem começa pensando em desistir, né? Isso não significa que você não vai ter tropeços, né? Que você não vai ter dificuldades, né? Mas você não pode pensar em desistir. Ai, não consegui, então não é pra mim. Ai, não foi... Tá fazendo errado, tá? Quem ama já começa pensando em acertar, não é assim? Quem ama o seu filho, ainda que tenha tropeços, ainda que tenha dias que faça coisas, né, fale coisas ou falte paciência, né? O que ela pensa? Ela pensa em desistir. Ai, não vou mais ser mãe desse filho, não. Não vou mais ser mãe desse filho porque, né, já errei hoje. Não, a gente não faz isso. A gente todo dia quer ser uma mãe melhor, né? Porque a gente ama. Né? Então, quando a gente pega a devoção do rosário, a gente não pode começar pensando em desistir, né? E uma das formas que eu vejo que as pessoas desistem é por conta da preguiça e por conta da procrastinação mesmo, né? Enfim, né? Uma coisa muito ligada à outra, né? E aí eu vou te contar como que eu fui estabelecendo, vou te contar uma técnica que eu usei para poder estabelecer, né, a devoção ao rosário. Algumas pessoas que já me acompanham sabem que eu fiz, né, que aliás foi uma outra coisa que eu ganhei de Nossa Senhora como presente, né, a intercâmbio que eu fiz na Itália. Por que eu falo que eu ganhei? Porque primeiro que não é fácil ir fazer um intercâmbio fora. Segundo que os meus pais não são os tipos dos pais que me deixariam ir, né, mas enfim, isso é a história para outro dia. Mas eu fui fazer um intercâmbio na Itália, em Roma, e eu... na época recebi da minha mãe alguns livros, né, para ler lá, e num desses livros tinha, né, as 15 promessas do rosário. E eu já tava ali, né, começando com a minha frequência ao rosário e tal, então eu me interessei demais, eu lia. Então o que eu fiz? Porque é difícil a gente começar, né, algo que a gente não tem exatamente tanta firmeza em fazê-lo todos os dias certinho. O que eu fazia? Eu pegava as 15 promessas e eu lia todos os dias. Sabe o que é todo dia? Eu lia todos os dias. As 15 promessas de Nossa Senhora, eu lia todos os dias e eu rezava os 4 terços. Eu rezava o rosário completo, mais o terço, né, que foi pedido pelo Papa João Paulo II. Se você não sabe essa diferença ainda, calma, que depois você vai saber. Mas o terço completo é o gozoso, o doloroso e o glorioso, que é o rosário de Nossa Senhora. E o 4º terço, você pode e deve inseri-lo na sua devoção ao rosário, tá? E eu rezava os 4, tá bom? Eu rezava os 4. E eu conseguia rezar os 4 com muita alegria, porque eu olhava aquelas promessas. Gente, quem não quer sonhar? Você gosta de sonhar? Eu amo sonhar. Então eu olhava aquelas promessas e eu vou ler pra vocês as promessas. Vamos relembrar as promessas? E eu lia todo dia. E eu ia rezando o meu rosário, confiando, porque eu falava, gente, aí tem aquela passagem, né, que a gente sabe no Evangelho, que é: a quem iremos, Senhor? Só vós tens palavras de vida eterna. Se isso não for verdade, eu falava, se isso não for verdade, Nossa Senhora, então minha vida de nada vale, porque aí é tudo mentira, né, tudo mentira, minha vida é uma mentira, né, a gente tá aqui por um acaso, não existe. Então, ou a gente tem fé ou a gente não tem. Isso sempre bateu muito forte no meu coração. É importante a gente ter fé de verdade, porque senão a gente tá morno e o morno vomita. O morno é nada. Então, uma das técnicas que eu usei para eu poder começar a rezar o rosário todos os dias foi essa. Eu pegava todo dia o meu livrinho, que minha mãe me deu lá na Itália, para eu levar para a Itália, e eu li as 15 promessas. Vamos relembrar as 15 promessas de Nossa Senhora aos verdadeiros devotos do seu rosário diário. Aqueles que me servem, primeira promessa, aqueles que me servem fielmente pela recitação do rosário receberão graças sinalizadoras.
Segunda promessa, prometo minha proteção especial e as maiores graças a todos aqueles que rezarem o rosário. Terceira promessa, o rosário será uma armadura poderosa contra o inferno. Isso destruirá o vício, diminuirá o pecado e derrotará as heresias. A recitação do rosário fará com que a virtude e as boas obras floresçam. Obterá para as almas a abundante misericórdia de Deus, afastará o coração dos homens do amor ao mundo e as suas vaidades, e os elevará ao desejo das coisas eternas. Quantas almas se santificarão por este meio. Quinta promessa. A alma que se recomenda a mim pela recitação do rosário não perecerá. Sexta promessa, aqueles que recitam o meu rosário com devoção, dedicando-se à consideração de seus sagrados mistérios, nunca serão conquistados pelo infortúnio. Em sua justiça, Deus não os castigará, nem perecerão por uma morte inesperada, ou seja, despreparados para o céu. Os pecadores se converterão. O justo perseverará na graça e se tornará digno da vida eterna. Sétima, quem tem verdadeira devoção ao rosário não morrerá sem os sacramentos da igreja. Oitava promessa. Quem recita fielmente o rosário terá durante a vida e a morte a luz de Deus e a plenitude das suas graças. No momento da morte, eles participarão dos méritos dos santos no paraíso. Nona promessa. Eu libertarei do purgatório aqueles que foram devotados ao rosário. Décima promessa. Os filhos fiéis do rosário merecem um alto grau de glória no céu. 11ª promessa. Pela recitação do rosário, você obterá tudo o que pedir. 12ª promessa. Aqueles que propagam o rosário serão auxiliados por mim em suas necessidades. 13ª promessa. Obtive de meu filho que todos os advogados do rosário tenham por intercessores toda a corte celestial durante sua vida e na hora da sua morte. 14ª promessa. Todos os que recitam o rosário são meus filhos amados e irmãos e irmãs de meu único filho Jesus Cristo. 15ª promessa. A devoção ao meu rosário é um grande sinal de predestinação. Essas promessas foram dadas a São Domingos e ao Beato Alano de la Roche, né, que Nossa Senhora apareceu. E elas são realmente, assim, uma forma de nos incentivar mesmo nesse caminho. Eu acho que as promessas, né, elas funcionam como um personal trainer mesmo, sabe? O incentivador, entendeu? Você que tá aí cansada, né? Você pensa que você quer malhar, você sabe que faz bem para sua saúde e para academia, mas aí, sabe, tá chovendo, tá isso, sempre tem uma desculpa. Mas se você tem algo que te incentive a sair de casa, você vai, que seja muito mais do que, né, somente um objetivo lá distante, não, algo muito palpável. Você vai sair de casa. Quem é? Quem é a pessoa que te liga? Vamos lá, estou aqui te esperando, seu personal trainer, né? E aí você vai olhando pro seu personal trainer animado e você vai querendo fazer o que ele tá fazendo e você vai conseguindo se motivar a ter o quê? A ter, chegar no objetivo que ele já chegou, provavelmente, né? Aquele, sei lá, né? Deve ter provavelmente um corpo bacana, né? E o que Nossa Senhora fez? Ela veio ser nossa personal trainer com essas promessas, né? Quantas aparições Nossa Senhora fez, né, nesses últimos anos, nesse último século, e ela vem pedindo o quê? A oração do rosário, diariamente, né? Ela vem revitalizando isso em nós, esse desejo, né, que o céu tem para que nós busquemos a renovação do mundo através dessa oração. Por quê? Claro que o máximo da nossa fé se encontra lá, na adoração de Jesus na missa, né, no sacrifício de Jesus na Santa Missa. Mas a gente não pode pegar o sacrifício de Jesus e tirar do bolso, né? Não pode pegar aqui, ó, puf. A gente não pode fazer isso. Mas a gente pode fazer isso aqui, ó. Isso a gente pode. E assim a gente vai cumprindo, né? O vigiar e orar em todo momento também. Né? Então, assim, uma outra forma, então, que eu usava, já que eu
na época eu vi que as 15 promessas, né, ler todo dia as 15 promessas, me incentivava a não perder o foco de rezar diariamente o rosário, eu comecei a ver, né, a gente vai criando uma intimidade com Nossa Senhora, e Nossa Senhora falou assim, minha filha, você gosta de sonhar, né? Vai colocando seus sonhos durante o seu terço. Então eu fazia no início do terço, né, eu logo colocava meus agradecimentos, pensava na minha vida, agradecia, pedia, e ao longo dos mistérios eu também colocava. Eu colocava algum sonho que eu queria alcançar, ou ia conversando com Jesus, ia vendo a vontade dele também para minha vida. E é impressionante que quando a gente vai conversando com Jesus sobre os nossos sonhos, a gente vai ficando muito flexível ao que Deus quer nos dar. Porque a gente não é interesseiro. Mas aí é muito além disso. É um grande passo a passo que eu quero te contar. Porque é o seguinte, nesta aula, né, nesta masterclass, eu não consigo falar de todo passo a passo para que você possa estabelecer, né, 100% a devoção correta ao rosário, né? Porque eu só pude fazer aí, né, uma explanação. Dei aqui 2 ideias, 2 técnicas para você vencer sua preguiça. Falei do que você não deve fazer, né? Você não deve ser interesseiro, não use o manto de Nossa Senhora para esconder os seus erros, né? E não pense que você vai entrar então na devoção e vai largar se não der certo, né? Então, mas o que acontece? Eu quero que você estabeleça, né, verdadeiramente isso. Até porque vocês viram uma das promessas para aqueles que propagam. Né? Então, eu quero que vocês estabeleçam essa devoção corretamente, para que vocês também possam ir rumo às 15 promessas de Nossa Senhora. Todos nós somos chamados a ir rumo a esta grande peregrinação, às 15 promessas de Nossa Senhora. E aí, por isso, eu preparei eu chamei de mapa, do mapa do Rosário. É um mapa no que eu chamei? Por quê? É um passo a passo bem didático que você vai aprender como que você vai estabelecer essa devoção diariamente e corretamente na sua vida. Para aí sim você ir lá mostrar para Nossa Senhora, olha, Nossa Senhora, eu tô fazendo tudo direitinho aqui, ó, você cumpre com a sua promessa, com as suas promessas. Nossa Senhora não mente, né? A gente tem que acreditar. Né? Então, o que importa para nós não é cobrar as promessas, porque ela vai cumprir. O que importa para nós é estabelecer corretamente essa devoção e diariamente, né? Que ela seja uma prioridade na sua vida. Então, como é que eu preparei isso? Como é que é esse mapa do Rosário que você vai poder acessar e comprar, né, para sua vida, né, para sua família? É o seguinte, são 3 módulos, que o primeiro módulo eu chamei de módulo detox. Por quê? Não dá pra gente começar uma caminhada, né, estando todo o quê? Aquela palavra que tá na moda, inflamado, né? Que tá todo inflamado, cheio de problema, e aí vai passar mal, né? Não dá certo, né? Então, antes da gente começar, de fato, essa devoção, a gente tem que fazer um detox na nossa vida de algumas coisas, né? É um primeiro módulo. Então, que é o quê? A primeira aula do primeiro módulo é os mitos sobre o rosário, onde eu darei argumentos bíblicos para combater esses mitos, para desintoxicar algumas ideias, algumas falácias, tá bom? A segunda aula do primeiro módulo é o tripé das 15 promessas, tá? Por quê? A gente precisa ter esse tripé que é formado pelo amor a Nossa Senhora, a humildade e o desejo do céu. Aí eu vou explicar, né, melhor sobre isso, como construir esse tripé. A terceira aula são as práticas incompatíveis com o rosário, tá? Tem algumas práticas que batem de frente, eu cito lá quais são, tá? E explico o porquê também, enfim, o que muitos católicos não sabem, infelizmente, tá bom? E é importante ter esse passo a passo para saber. Aí a gente vai pro módulo 2. O módulo 2 é o quê? Eu chamei de arrumando as malas. Por que arrumando as malas? Porque aí já tá naquele clima de festa, entendeu? A gente já tá com o mapa ali na mão, né? E agora a gente desintoxicou lá, né? O que a gente tinha que desintoxicar. E agora a gente tem que arrumar a nossa mala. A gente tem que já trazer na nossa bagagem, que é o quê? O nosso coração. Como? Aquilo que eu falei, a devoção começa e termina no coração. Como que a gente vai fazer isso?
Como que a gente vai começar e terminar a devoção no coração de forma concreta, Luiz, e não subjetiva? Aí eu falo em 3 aulas também. A primeira é sobre pureza de intenção, como alcançar isso, né? Como você não vai ser interesseiro. A segunda é sobre concentração. Eu dou muitas técnicas de concentração. Hoje eu dei só 2, que eu fui descobrindo ao longo da caminhada. Eu dou outras muitas técnicas de concentração. Se eu não me engano, são mais de 12, tá? A terceira aula é a constância, tá? No segundo módulo. Por quê? As formas que você vai adquirir para que a sua constância não se vá com o tempo, mas que você realmente, sabe, tem aquele hábito, né? À medida que a gente consegue instaurar um hábito na nossa vida, é muito difícil dele ir embora. Me pergunte se você toma banho todo dia. Se sua mãe te ensinou esse hábito, né, de nova, você muito provavelmente, né, toma seu banho todo dia. E provavelmente no horário que ela ensinou, né? Às vezes antes de dormir ou quando acorda, não sei. Mas você sempre vai fazer conforme o hábito. Então, essa aula de constância, eu dou umas ideias de como seria essa constância, tá bom? E o módulo 3 eu chamei de promessas. Por quê? Aí, quando a gente começa a caminhar, né, pegar o mapa, a nossa malinha começa a caminhar, né, efetivamente, a gente está rumo às promessas. Realmente, a gente está rumo às promessas. E aí, eu vou falar com vocês, na primeira aula é sobre o que é o rosário e as suas orações. Eu vou também falar sobre a ladainha de Nossa Senhora, né, que é muito bonita. Vou falar também sobre como, aí vai ser faixa bônus, na verdade, como você pode se tornar um membro da Confraria do Rosário e os benefícios disso. E também as indulgências, né, que carregam, além das 15 promessas, carregamos indulgências. Ah, Luiz, o que são indulgências? Eu vou falar lá. Eu vou explicar para você de uma forma que você não vai esquecer o que são indulgências e também quais delas nós podemos receber, tá? Eu tenho também, como vocês viram, eu tive já alunas da Masterclass do Rosário. Eu dei uma Masterclass, não foi um curso completo, que eu dei no início do ano. E já colhemos muitos frutos, né, com uma única Masterclass. E essa parte da Masterclass vai estar de bônus também no nosso mapa do Rosário, que é realmente um curso completo. Né? Então, qual é o bônus, Luísa? Bom, vocês devem ter ouvido falar, já falei várias vezes, né, pessoal que tem no Instagram, da beata Ana Catarina Emmerich. Ela que deu assim a inspiração ao Mel Gibson para produzir aquele filme A Paixão de Cristo. Porque ela é uma beata estigmatizada, né, da nossa igreja, que nos últimos 12 anos da vida dela, ela viveu somente da Sagrada Comunhão, né, recebendo a Eucaristia. Ela não comia nem bebia nada, ela tinha os estigmas, né, ela sangrava, então assim, um milagre a vida dela. E durante esse período ela recebeu de Jesus revelações íntimas sobre a vida dele e sobre a vida da Santíssima Virgem Maria, dos apóstolos. E aí nessa faixa bônus, o que eu fiz? Eu rezo o rosário completo, né, mais o terço luminoso com vocês, sob a luz, né, das revelações da beata Ana Catarina Emmerich sobre a vida de Jesus, dos seus apóstolos, de sua mãe. Então você vai conhecer ainda mais coisas que talvez você não saiba, provavelmente você não saiba, porque eu vou fazendo uma leitura e uma meditação sob a luz desse livro. E tá na faixa bônus, tá bom? Temos também uma grande novidade para os 100 primeiros inscritos, mas aí eu vou falar depois, que é o seguinte. Bom, vamos lá. Estão me chamando ali. Esse curso completo, muitas vezes você deve estar pensando, Luísa, mas quanto que tá? Que eu já recebi de gente falando assim, Luísa, eu já fiz outros seus cursos, quanto que tá esse? Me fala e tal. Gente, vamos lá. Eu quis que todos pudessem ter acesso, então eu conversei com a minha equipe, eu falei, olha, eu quero que todo mundo possa ter acesso, né, que a gente possa fazer algo que as pessoas realmente não deixem para depois,
né? Valorizem, claro, porque o curso está muito bonito, muito bem editado, já estão com todas as aulas ali gravadas. Que, aliás, eu tenho tanto cuidado com vocês, o que eu pedi para minha equipe? Para que vocês sigam o passo a passo, porque o curso ele é didático, ele é um passo a passo. Eu pedi para que a minha equipe libere o módulo 1, assim que você comprar, vai ter o módulo 1. E o módulo 2 depois de 4 dias. E o módulo 3 e os bônus depois de 8 dias. Por quê? Porque eu não quero que você pule etapa. Eu quero que você faça um passo a passo. Porque eu fiz um passo a passo especialmente para que você siga. Tá bom? E aí, enfim, né? Eu conversei e nós decidimos então fazer um valor promocional. São 12 parcelas de R$35 apenas. Tá? Você pode pagar R$35 por mês, adquirir o mapa do Rosário rumo às 15 promessas, tá? E ganhar também, se você for um dos 100 primeiros, tá? Porque eu consegui com um estúdio maravilhoso, o Estúdio Creator, que é o que produz um box do Rosário. Você tem aí, o pessoal da minha equipe puder botar? Gente, olha que lindo. Isso daí se chama Box do Rosário. Eles produzem esse box com cards muito bem feitos, com imagens lindas e com as orações do Rosário e com as meditações do Rosário, as estações do Rosário. E você pode, vai te ajudar também, né, na sua concentração, enfim. Isso é algo, assim, uma preciosidade que eu achei lindo e eu consegui para os 100 primeiros inscritos um cupom de desconto. Então, se você for um dos 100 primeiros inscritos, você já vai receber um link com 30% de desconto se você quiser adquirir esse box do Rosário desse Estúdio Creator, tá bom? Bom, vamos lá, temos dúvidas? Quando que fecha as inscrições, Luísa? Porque sempre abre e fecha. Já vai fechar terça-feira. Então, se você deixar para depois, você pode perder a oportunidade de ganhar o cupom de desconto. E você também pode acabar o quê? Perdendo de se inscrever. Né? E começa o quê? A bater na sua preguiça, fazendo o que deve ser feito antes. Se você já sabe que você vai querer, se você já faz logo, tá bom? E eu estou aqui à disposição. Eu quero receber muitos mais outros testemunhos. Eu gosto de estar aqui vendo todo mundo progredir junto, né? Nós somos isso, né? Nós somos um quando estamos unidos aqui em oração. Enfim, é isso aí, gente. A gente está aqui para crescer, né? E não para diminuir, né? A gente quer crescer. Quando a gente parar de crescer, a gente vai morrer, né? E que a gente esteja bem preparado para isso, tá bom? Como eu falei, tem gente aqui falando, do começo do ano eu comprei. O do começo do ano foi uma masterclass, né? E a gente já teve inúmeros testemunhos. O de agora é um curso completo, tá bom? E a gente vai agora, o pessoal já tá perguntando se abriu. Eu vou acabar aqui a live e a gente vai liberar a venda. Eu não botei antes por conta desse cupom, porque é só para os 100 primeiros, né? Para que seja justo aí para quem vai assistir a live até o fim e possa também participar dessa oportunidade de comprar esse box do Rosário maravilhoso com desconto. Tá bom? Fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado. Eu amo estar com vocês contando, tem muitos outros mais testemunhos, a gente vai conversando ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada. Tá bom? Fiquem com Deus e até mais. Vai lá, o link para inscrição está onde? Mais uma vez, lá no Instagram, no Família Católica. Embaixo da minha foto do perfil vai estar o link disponível, já vou liberar. E também os meus stories, tá bom? É isso, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.